Era uma noite tranquila, eu, uma criança, havia dormido na casa do meu primo, pois a nossa jornada estava marcada para o dia seguinte. A residência dele situava-se na zona rural de uma cidade média no interior de São Paulo. O relógio marcava 4 horas da manhã quando fomos despertados por um uivo enigmático, que ecoou não apenas em meus ouvidos, mas também nos de meus tios. Sem hesitar, saímos da casa, guiados pela curiosidade, para desvendar o mistério da madrugada. Nos deparamos com uma figura imponente, erguendo-se a cerca de 2 metros de altura sobre o telhado, entoando uivos em direção à majestosa lua cheia. A atmosfera ganhou contornos de suspense quando decidimos nos aproximar para desvendar o que se escondia nas sombras da noite. Ao chegarmos ao local, a misteriosa figura em cima do telhado emitiu um som estranho e ágil, antes de desaparecer velozmente, movendo-se de 4. Meus primos, mais velhos e inclinados a brincadeiras assustadoras, aproveitaram para instigar meu medo, sugerindo que o lobisomem poderia ser, na verdade, meu tio. Essa ideia ganhou força, considerando que ele era o único e último filho entre 6 irmãs. A dúvida e o receio permearam meus pensamentos por um longo período, deixando-me com um medo persistente em relação ao meu tio, cuja figura passou a carregar uma aura de mistério e inquietação. O encontro naquela madrugada na zona rural de São Paulo tornou-se uma lembrança marcante, tingida de suspense e curiosidade, que permaneceria comigo por muito tempo. Era uma época distante, quando eu contava apenas 9 anos de idade. Havia me mudado recentemente para uma nova casa, e a iluminação na garagem ainda não estava totalmente funcional. Naquela fase da vida, os estudos eram secundários, e minha rotina consistia principalmente em brincadeiras, enquanto cursava aproximadamente a 6ª série. Numa tarde, logo após meu pai me buscar na escola, eu seguia a tradição de deixar minha mochila em seu carro, buscando-a apenas durante a noite para realizar eventuais tarefas de casa. O cenário já estava tingido por um clima peculiar, pois há poucos dias havíamos perdido minha avó, que costumava cuidar de mim enquanto meus pais estavam no trabalho. Em um desses dias, vi-me obrigado a buscar meu material no carro do meu pai. A garagem estava envolta em escuridão quando, no meio da penumbra, decidi ligar a luz interna no teto do veículo. A luz revelou minha mochila, estrategicamente posicionada sob o banco do passageiro. Rapidamente, peguei-a e desliguei a luz, mas o que aconteceu a seguir marcaria minha memória de forma indelével. Ao apagar a luz e piscar os olhos, o formato em branco na minha visão transformou-se na figura da minha avó. Parecia que ela estava ali, do lado de fora do carro, à altura da janela do motorista. Não era uma imagem estática, a posição dela permanecia fixa, como se estivesse observando da janela. O medo que tomou conta de mim naquele momento foi avassalador. Corri para dentro de casa, gritando em desespero. Esse episódio, único e inexplicável, permanece como a única experiência paranormal que vivenciei. Mesmo com o passar dos anos, agora aos 22, nada se aproximou desse encontro sobrenatural que ficou gravado na minha memória. Num hospital bastante antigo localizado no interior, tornou-se parte da minha rotina descer para a área de descanso durante as madrugadas, em busca de um breve alívio do cansaço. Enquanto caminhava por um corredor amplo, cujas luzes permaneciam apagadas, fui surpreendido pelos gritos intensos de uma mulher em trabalho de parto, vindos do centro obstétrico. Impelido pelo instinto de solidariedade, decidi ir até lá, pois os clamores indicavam um parto desafiador. Adentrando salas escuras e vazias, buscava entender a origem dos gritos que ecoavam pelo corredor. À medida que me aproximava, a intensidade dos clamores aumentava, alimentando a preocupação com a situação do parto. Entretanto, ao chegar à sala de parto principal, localizada no final do corredor, algo inexplicável ocorreu. Ao abrir a porta, os gritos abruptamente cessaram, e deparei-me com uma sala deserta e mergulhada na escuridão. A experiência foi avassaladora, levando-me a correr de volta para longe daquele lugar, e durante algumas semanas, evitei a área de descanso, assombrado pelo medo de reviver aquele corredor enigmático. Com o passar do tempo, o medo foi gradualmente cedendo, permitindo-me retomar as caminhadas noturnas naquele hospital. No entanto, descobri que não estava sozinho em minhas experiências, pois colegas do plantão noturno compartilhavam histórias semelhantes de eventos inexplicáveis naquele cenário hospitalar único.
A luz suave da manhã invade o ambiente, senti meu marido me abraçando de conchinha. Tudo parecia normal até eu perceber algo estranho. O som do chuveiro ligado indicava que ele estava no banho. Ao me dar conta, ouço o característico assoar de nariz que sempre faz. Decido me levantar rapidamente, mas o braço dele ao redor de mim pesa como chumbo, causando uma paralisia do sono instantânea. Estou completamente acordada e lúcida, mas incapaz de me mover. O tempo parece se esticar enquanto luto contra o peso crescente desse abraço. Então, de repente, a pressão desaparece. Levanto-me, ainda perplexa. O quarto está normal, sem vestígios do que aconteceu. A incógnita desse braço pesado paira no ar, deixando-me confusa e em busca de respostas. O que foi aquilo que me prendeu momentaneamente? As dúvidas persistem enquanto tento desvendar o inexplicável. Era um fim de semana tranquilo e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estralando, encanamento velho fazendo barulho de demônio, isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho, e tendo uma família bem barulhenta, na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindos do interior das paredes. Era de noite e eu estava assistindo Netflix, Final Space eu acho, ou qualquer outra animação do catálogo. Estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto acima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno. E ainda neste corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga, que tem um rangido bem característico. Esta escada leva para o sótão, falando assim parece até um clichê de filme de terror, mas na verdade é só o quarto onde jogamos toda a bagunça. Nesta época, o sótão era bem abandonado, só um monte de caixa, comodas velhas cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Hoje nós pintamos as paredes e transformamos lá em um quarto de hóspedes, ficou bem legal. Mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão. Era como se algo pesado caísse no chão. Algo bem pesado. Mas logo descartei esta possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez, e depois mais uma e mais uma. Claramente eram passos. Pensei ser o meu gato, o Miau, ele sempre dava um jeito de me assustar, mas logo descartei a hipótese, dado que ele estava dormindo no canto do meu quarto em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, altos, eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada, então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinho em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Só poderia ser alguém, ou algo, que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei tentando fazer o maior silêncio possível, fui até a porta e a tranquei. Fiquei parado ali olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 minuto em que eu estava ali encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram e agora ainda mais altos e mais rápidos. Eles andaram da esquerda para a direita, como alguém quando anda em círculos, mas agora eles não pararam no sótão, começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era tão alto e parecia vir de algo tão grande com tanta raiva, que parecia que a escada iria desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa. Comigo e com minha irmã, somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por serem gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos, pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que passados alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época e já morávamos em outra casa. Aliás,
Acredito que era um sábado porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho esperando o almoço ficar pronto, era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve. Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os dois bebês, não é? Que coisa!" E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que eu estava jogando bola, abre o portão da rua e vai embora. Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Ou por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio e então tinha dois caminhos, um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu se não teria visto com certeza. Bom, estamos bem, nunca mais vimos esta velha na vida, e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história, e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando. Morei minha infância em fazenda, e algo interessante nos moradores da zona rural, principalmente na época pré-energia elétrica, que foi o meu caso, é a forma como lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viram. Uma certa cegueira consciente para não se desesperarem demais. Na minha infância, vi algumas paradas interessantes que não gosto muito de comentar, mas uma que achei a mais intrigante foi a do cachorro do vizinho. Um vizinho tinha um cachorro enorme, preto e peludo. Parecia um lobo, e como o povo era original, o nome dele era Lobo. Mas era dócil, adorava brincar e tinha uma paciência enorme conosco. Ele era livre, andava pelos sítios de todos os vizinhos e era bem-vindo em todo lugar. Certa feita, cheguei em casa da escola e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete para eu ficar no sítio de um amigo, que passariam lá para me pegar quando voltassem. O cachorro estava lá, e ficamos brincando com ele até anoitecer. Anoitecer no campo, sem lua e sem energia elétrica é um breu total, então ficamos na área da casa, à luz de lampião, enquanto a mãe do meu amigo preparava o jantar. Não lembro exatamente quem notou primeiro, mas vimos no limiar da luz do lampião, saindo de um bambuzal próximo, o cachorro do vizinho. Lembro do medo que senti, porque ele estava diferente. Lembrando que estava escuro e ele era preto, não dava para ver claramente, mas ele parecia maior, com uma forma não muito natural, como se as patas de trás fossem maiores que as da frente, deixando o meio encurvado. Ele se aproximava bem lentamente, e no susto, meu amigo chamou pela mãe. O lobo tá avançando na gente, e a mãe respondeu: "Entrem em casa agora." Entramos correndo, e ela trancou a porta. O lobo estava em um canto da casa, encolhido e chorando.